Fala torcedora tricolor, fala torcedor tricolor, eu sou o Davi Vinícius Ferreira e esse aqui é o canal O Colossal das Laranjeiras. Galera, temos muitas notícias para dar hoje nesse giro informativo, tá? O vídeo hoje vai ser bem completo, então temos contratações, temos zagueiros chegando, temos novas inscrições da Sul-Americana, vamos falar um pouco sobre tudo e ainda tem o sorteio da Copa do Brasil que vai sair daqui a pouco um vídeo sobre a análise depois do sorteio, tá? Análise dos confrontos e do nosso confronto, um raio-x completo, tá certo? Vamos começar aqui falando de Santiago Moreno. Santiago Moreno é o novo jogador do Fluminense. O colombiano fechou, tá? Vai assinar o contrato, deve chegar ao Rio aqui junto com o Fluminense, né? Ele deve vir com o Fluminense para poder assinar o contrato, realizar todos os trâmites burocráticos, tirar visto de trabalho para poder atuar aqui no Brasil. Santiago Moreno é um colombiano, um destro, 24 anos, tá? Atuava no Portland Timbers dos Estados Unidos na MLS, na Major League Soccer, né, que é a liga principal dos Estados Unidos. Um jogador rápido, com um bom drible, tem o 1 para 1 que o Renato Gaúcho tanto pede pro Mário Bittencourt. Então acredito sim que seja uma boa contratação para o Fluminense. Em 2024 foi o ano com mais participações em gols na carreira dele. São 7 gols e 9 assistências, né? É um bom número para um ponta, mas pode melhorar um pouquinho, né? Pode melhorar um pouquinho, principalmente aqui que a gente vai precisar de bastante gols por conta das partidas aqui serem bastante acirradas. Em 2021, né, para quem vai se preocupar com o tempo de jogo que ele vai ter em campo, se ele vai estar preparado para uma temporada completa, meia temporada, né, aqui no Brasil, mas os próximos anos serão completas. O ano que ele mais jogou foi em 2021. Em 2021 ele participa de 31 jogos, tá? 31 jogos e sem se machucar, sem nenhuma suspensão. É um jogador que participa bastante das partidas em si. É um jogador que busca bem o jogo, tá? Ele não se esconde, ele vai querer ir para cima o tempo todo, né? E isso é importante. Precisamos desse tipo de jogadores. Então eu acho que minha análise aqui é uma boa contratação que o Fluminense está fazendo. É uma aposta, realmente. Não é uma contratação de jogador já pronto para vir jogar e ser titular. É mais uma aposta que o Fluminense está fazendo nessa janela de transferências. Tá bom? O próximo assunto aqui é sobre a delegação que está em Cali para enfrentar o América de Cali nesta terça-feira. O Vitoriodes voltou para o Rio de Janeiro, mas não é porque ele se machucou, não é porque ele passou mal, nada disso. Vitoriodes será pai. Vitoriodes tá chegando aí o primeiro filho do Vitoriodes, inclusive parabéns para ele, né? Que o filho dele ou a filha, eu não confesso que não sei, venha com muita saúde, que seja mais um tricolor aí chegando, que seja um goleiro do Fluminense aí também nos próximos anos. Então o Vitoriodes voltou no Rio de Janeiro e quem deve ir pro banco é o Marcelo Pitaluga, tá certo? Temos também algumas alterações na lista de inscritos do Fluminense, né, para a Sul-Americana. Vão sair alguns jogadores, né, como saíram o John Arias, Renato Augusto, o goleiro Gustavo Ramalho, lembrei aqui na cabeça, Gustavo Ramalho, o goleiro, saiu também, e o Kevin Samuel. Entraram no lugar do Kevin Samuel, entrou o John Kennedy com a 99, no lugar do Renato Gaúcho com a 7 entrou o Soteldo, no lugar do John Arias entrou o Acosta e no lugar do Gustavo Ramalho entrou o Murilo Kleller, né? É um novo goleiro do Fluminense também, uma contratação. Foi chamado para ser o quarto goleiro ali, né, do Fluminense e já entrou na lista porque o Gustavo Ramalho saiu. Gustavo Ramalho foi para Portugal, foi jogar em Portugal e não é mais goleiro do Fluminense, ok? Agora notícias sobre zagueiros, né? Precisamos falar de zagueiros aqui, porque o Renato Gaúcho não enxerga o Thiago Santos como um possível zagueiro do Fluminense. Ele não enxerga, ele mesmo já disse isso
algumas vezes. Então, o que iremos fazer, né? Quem iremos contratar? Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Saiu uma notícia do GE, do Giba Pérez, que o Fluminense fez proposta por um zagueiro. O Fluminense chegou a fazer uma proposta ali por um zagueiro, né? E agora, quem é esse zagueiro? Na notícia não fala. Então eu também não tenho essa informação aqui agora. Não sabemos quem é esse zagueiro do Fluminense. Não sabemos no momento. Mas esperamos que seja um zagueiro que venha para jogar. Que venha talvez até para ser titular ao lado do Thiago Silva. Porque é o que estamos precisando no momento. De um zagueiro. O Fluminense precisa desesperadamente de um zagueiro. Porque hoje ainda temos o Freitas, né? Hoje temos o Freitas, o Thiago Santos, entre aspas ali, Manuel, Davi Schwindt e o Loyola, né? Agora, para a partida contra o Fortaleza, não temos o Freitas. Então, provavelmente a zaga deve ser ou Thiago Santos e Manuel, ou Manuel e Davi Schwindt novamente, igual foi contra o Bahia. Alguns nomes que surgiram, né, na relação, na notícia, na imprensa do Fluminense, foram dois nomes aqui bem conhecidos por todos. O primeiro é o Rafael Toloi, né? Rafael Toloi, o zagueiro se desligou da Atalanta, tá? Não está mais em clube nenhum, está sem clube. E o Fluminense monitora a situação dele. Algum nome só apenas ventilado, a torcida também fez ali questão de pedir esse nome por conta de tem gente que enxerga como se fosse um bom zagueiro para ser titular ao lado do Thiago Silva. Tem gente também que enxerga como velho e que não gostaria de ter vindo, então a torcida do Fluminense está bem dividida sobre esse nome. Outro nome, agora um pouco desconhecido, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, é o Lucas Fasson. Ele é brasileiro, 26 anos e atua no Lokomotiv Moscou, da Rússia. Ele, infelizmente, sofre muito com lesões, então é um jogador ou um atleta que não é confiável para ser titular ou vir para o Fluminense. É um atleta que teve passagens pelo Brasil, jogou no São Paulo e no Atlético Paranaense, mas a passagem por aqui dele é mais como se fosse uma projeção do que qualquer outra realidade. É um jogador de 26 anos que nunca conseguiu se firmar em lugar nenhum e acredito eu que não seja uma boa para o Fluminense contratar. Tá? Falando agora um pouco também da preocupação com as contratações do Fluminense. Tem muita gente me perguntando o que o Fluminense vai fazer com tanto gringo, né? Aonde que o Fluminense vai escalar essa gringaiada toda. E tem muita gente me perguntando porque o Fluminense já estourou o limite de atletas. Mas calma aí, gente. Vou explicar para vocês. O Fluminense não estourou o limite de atletas ainda porque não tem esse limite. Você tem limite para relacioná-los ao jogo. Tá? São 9 para relacioná-los. Se o Fluminense tivesse 30 gringos no elenco, ele ia se ferrar, ele ia jogar todas as partidas com 9 jogadores, porque é o máximo que se pode escalar. É o máximo que se pode escalar numa partida de futebol. Você pode relacionar 9 gringos. E aí, o Fluminense, hoje no elenco, tem 11 gringos. Porém, o La Vega não vem jogando. Renato Gaúcho fala que La Vega não está pronto. Lescano não vem jogando. Fuentes machucado. O Soteldo também está machucado. Então, são jogadores que vira e mexe não irão fazer parte dos relacionados do Fluminense. Por isso, vocês não precisam se preocupar em relação a isso. Tá certo? Espero que tenha tudo ficado bem explicado. Faça um comentário aqui se você gostou da contratação do Santiago Moreno. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu!